Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo de nosso canal. E hoje iremos falar sobre o casal mais famoso da história da filosofia contemporânea e, quem sabe, até da filosofia ocidental. Iremos falar sobre o existencialismo de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Aqui neste vídeo nós daremos preferência para falar de temas que eram comuns a ambos, como por exemplo, o engajamento político e social, as bases da filosofia existencialista de Sartre e de Simone e a atuação de cada um deles como escritores e romancistas. Mas teremos a oportunidade de postar outros vídeos onde falaremos individualmente de cada um deles, seja Sartre com o seu livro mais conhecido ou mais importante, O Ser e o Nada, e Simone de Beauvoir e o seu famoso Segundo Sexo. Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir são dois autores consagrados, conhecidos por suas reflexões sobre a existência humana. Tanto suas obras filosóficas como seus romances exploram os dilemas existencialistas da liberdade, da responsabilidade, do engajamento político. Ambos fizeram parte, junto com Albert Camus, Maurice Merleau-Ponty e Raymond Aron, de uma geração de intelectuais franceses consagrados, que tiveram como pano de fundo o contexto histórico da Segunda Grande Guerra, a descolonização de países africanos e a Guerra Fria. O sucesso que esses intelectuais e o existencialismo tiveram foi devido à capacidade de extrair as consequências da experiência do passado e de dar sentido ao momento histórico presente. Com Simone de Beauvoir, o relacionamento de Sartre foi bem mais além do que apenas intelectual. Ambos viveram um relacionamento sem as convenções normais que a sociedade impunha através do casamento e da monogamia, mas que estabeleceu entre ambos uma profunda e indispensável união às suas existências. Sartre entendia sua relação com Simone de Beauvoir como algo profundo e intenso. E embora definisse esse amor como um amor necessário, julgava conveniente não seguir as regras da monogamia. Simone de Beauvoir, ao falar de seu encontro com Sartre, diz ser um dos acontecimentos mais importantes da sua existência. O casal de filósofos sentiu a necessidade de discutir o papel dos intelectuais no processo de mudanças sociais e se envolveram em muitos movimentos sociais, como pela independência da Argélia, denunciar crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos no Vietnã, o movimento de maio de 1968 e a Revolução Cubana. E uma consequência direta desse engajamento foi a criação, em 1945, no mesmo ano do fim da Segunda Grande Guerra, da revista Le Temps Moderne, ou Os Tempos Modernos, que teve Sartre como seu primeiro editor-chefe e cujos artigos defendiam uma postura politicamente engajada por parte dos intelectuais, embora, naturalmente, houvesse divergências entre os intelectuais da revista. Os Tempos Modernos era uma revista multidisciplinar, que na verdade ainda existe hoje em dia e se encontra no catálogo do site Gallimard, que eu vou deixar o link aqui no rodapé do vídeo para vocês. E ela tinha como pretensão, tendo Sartre à sua frente, digamos assim, de ser a consciência crítica da sociedade. Sobre o apoio do casal à Revolução Cubana, existe inclusive uma foto bastante famosa entre eles e o revolucionário Che Guevara. E na revista Os Tempos Modernos tem um artigo do Sartre intitulado O Comunismo e a Paz, onde nós vemos um Sartre simpatizante do Partido Comunista, embora lhe fizesse algumas reservas. Apesar das ressalvas de Sartre ao Partido Comunista, era este quem representava a classe operária e trabalhadora, a única organização política que representava os movimentos sociais, e por isso se fazia necessário dialogar com o partido, como pensava Sartre. Acontece que o comunismo deu mostras de ser um programa que também pode ser corrompido, que foi o que aconteceu com Stalin na antiga União Soviética. E desta forma, o comunismo poderia se tornar um mal tão subversivo quanto o capitalismo imperialista. Assim como Sartre tinha suas ressalvas com o Partido Comunista, Simone de Beauvoir não poupou em fazer críticas ao marxismo.
Se os marxistas aceitavam mulheres em suas organizações, segundo a filósofa, eles não estavam interessados de fato na questão das mulheres. Se os marxistas vislumbravam uma sociedade sem classes, essa sociedade não haveria de existir sem pensar na questão dos gêneros. Em 1972, Simone de Beauvoir entrou para o movimento de libertação das mulheres e, em 1977, fundou com outras mulheres o jornal Questões Feministas. Por sua relação muito próxima com Sartre, Simone era chamada pela imprensa de Notre-Dame de Sartre. Sua principal obra, O Segundo Sexo, dividido em 2 volumes, abriu o caminho que seria seguido por várias mulheres na formulação de um projeto de mulher sujeito que almeja ser libertada das limitações sociais do seu sexo biológico, torna-se uma referência para os movimentos feministas desde a década de 60 até os dias atuais. Nesta obra, Simone trata temas como a cultura de dominação masculina, a sexualidade da mulher e o erotismo, a maternidade, o orgasmo, a virgindade, o lesbianismo, a prostituição, a velhice e tantos outros. Todavia, ao falar de temas tabus para a sociedade, as reações foram as mais diversas, algumas até bastante hostis. E nesta obra que encontramos a famosa frase: "Não se nasce mulher, torna-se mulher". Vamos falar agora um pouco sobre a filosofia existencialista. A existência humana foi alvo de profundas reflexões desde o século XIX até o século XX, tendo Sartre como um dos seus principais representantes. Para o existencialismo, a existência deve ser o ponto de partida da reflexão filosófica. A filosofia deve refletir sobre o homem no mundo, sobre o ser no mundo. O existencialismo destaca o valor da existência, o valor da pessoa e da liberdade. O homem é livre e o único responsável por aquilo que ele faz de si mesmo. Sartre identifica o homem com a sua liberdade. Por isso ele vai dizer que essa liberdade, no caso do ser humano, a existência humana ela não está de modo algum determinada, como acontece com uma planta, por exemplo, cujo futuro já está inscrito em germe na semente, digamos assim. Sartre vai dizer que ninguém nasce covarde ou herói. O covarde se faz covarde, assim como o herói se torna herói, como resultado de suas escolhas e determinações. O homem é livre e ele pode livremente escolher aquilo que ele quer fazer ou aquilo que ele pode fazer do seu futuro. Ele pode, por exemplo, escolher ter ou não ter filhos. Ele pode, por exemplo, ficar em dúvida se ele quer fazer um curso superior de engenharia, de filosofia ou de letras. Ele pode, inclusive, escolher não fazer um curso superior, mas ele não pode deixar de escolher. Não escolher já é uma escolha, mesmo que seja resultado de uma atitude de fuga por causa de algum medo ou receio. E uma das frases mais famosas de Sartre é justamente essa: o homem está condenado à liberdade. Sendo assim, não há determinismo, não há destino. Segundo o filósofo, o homem foi lançado num mundo que não escolheu. Não escolheu seu nome, não escolheu sua classe social, não escolheu seu biotipo. Mas desde que foi lançado ao mundo, está condenado a escolher. Ao homem só resta a liberdade, e é ela que determina as suas escolhas. O homem é um ser no mundo, surge no mundo e se define a partir da sua própria existência, tal como a si mesmo se fizer. Não existe uma natureza humana que o determine e que o defina. E é a liberdade aquilo que torna possível, entre as diferentes alternativas, fazer com que a gente possa se conduzir ao nosso projeto fundamental. Esta ideia de projeto é um outro conceito muito presente na filosofia existencialista de Sartre. Todos nós fazemos os nossos projetos, planejamos o nosso futuro. E, de certo modo, no nosso projeto já contém o nosso futuro. Pois, por exemplo, se eu penso em me casar, eu preciso estar ciente de que esta decisão irá afetar
o meu futuro, ou quem sabe até a minha vida inteira. Se eu escolho entrar na política, ainda que eu faça isso motivada por um desejo sincero de transformar a sociedade, ou para que eu me beneficie pessoalmente desta escolha, mas isto vai afetar o meu futuro com base neste meu projeto. É claro que não se trata de negar as limitações e as contingências da existência humana. Eu não posso ultrapassar os limites físicos da minha existência. Eu não posso escolher agora que eu quero voar, mas eu posso agir apesar das minhas limitações. Sartre vai dizer que isto não diminui o papel da liberdade, a importância que a liberdade tem para a existência humana. Muito pelo contrário, são as limitações que tornam a liberdade possível. Pois se nós vivêssemos em um mundo onde tudo fosse possível, onde fosse possível fazer o que quiséssemos, nós viveríamos, na realidade, em um mundo de sonhos. Então, quando Sartre fala em liberdade, é preciso ressaltar que ele fala de uma liberdade com consequências. O primeiro esforço do existencialismo é fazer com que os homens compreendam que eles são responsáveis pelas consequências de suas escolhas, e não somente com relação a si próprios, mas com relação a toda a humanidade. Sendo assim, as consequências dos nossos atos atingem toda a humanidade, e isso é bem maior do que nós podemos supor. Cada escolha que nós fazemos carrega consigo uma responsabilidade. Se eu escolho falar algo, se eu escolho escrever um artigo, ou se eu escolho, por exemplo, produzir um vídeo como este aqui, eu preciso estar consciente de que as consequências dessas escolhas só podem ser atribuídas exclusivamente ou unicamente, ou principalmente, melhor dizendo, a mim. Eu não posso culpar uma força externa, ou o destino, ou a um Deus, pelas consequências das minhas ações. A essência da responsabilidade para o existencialismo consiste nisso. Eu, por minha vontade e escolha, ajo no mundo e afeto o mundo todo. Quando o existencialismo propõe que a existência precede a essência, ele ressalta que o ser humano é aquilo que ele fizer da sua própria existência, mas é preciso levar em consideração que as nossas escolhas e a forma como nós agimos no mundo afeta de alguma forma a realidade ao nosso redor. É uma responsabilidade da qual nós não podemos fugir. E aqui, em parte, resulta o conceito de angústia existencial. Além das ideias de liberdade, projeto, responsabilidade, um outro conceito muito característico da filosofia existencialista é o conceito de angústia, mas sobre isso nós iremos tratar em um próximo vídeo. Estas questões filosóficas irão influenciar de alguma forma as reflexões que Simone vai fazer em torno da condição da mulher, em torno da condição feminina. Mas isso não significa dizer que o existencialismo de Simone seja uma total identificação com as ideias de Sartre. Como existencialista, Simone com certeza foi influenciada pelas ideias do seu companheiro e amante, mas ela também teve suas próprias ideias. A convivência com Sartre, a admiração que a filósofa nutria por ele, a convicção no existencialismo certamente influenciaram a filósofa a adotar esta filosofia. Presente em seu livro O Segundo Sexo, as características da filosofia de Sartre, o ser em si e o ser para si, e muito mais o ser para si. Em sua obra O Segundo Sexo, quando ela trata da questão da sexualidade da mulher, da religiosidade, dos seus afazeres domésticos, é possível observar a metafísica estrutural condicionante da existência humana lançada por Sartre. Nesta mesma obra, na introdução do livro, a filósofa não se coloca nem como mulher e nem como feminista, mas sim como existencialista. Uma questão bem clara de perceber, para que a gente possa perceber como as ideias de Sartre estão presentes na obra de Simone, é a famosa frase quando a Simone diz que não se nasce mulher, torna-se mulher. Esta frase ressalta exatamente a ideia existencialista de que a existência precede a essência e que, portanto, tanto quanto o homem, as mulheres também só se definem a partir da sua existência, a partir das escolhas que elas tomam durante a sua vida. Mais uma vez, não se trata aqui de negar as contingências da existência humana. E no caso das mulheres, é preciso acrescentar ainda as contingências sociais,
porque são estas contingências que têm negado à mulher a condição de exercer livremente a sua vontade e contra a qual a Simone vai dizer é preciso lutar. Há contingências sociais, culturais, históricas e até psicológicas que impõem a diferença de condição entre homens e mulheres. Cabe então nos perguntar por que as mulheres aceitam a condição de oprimidas. A resposta de Simone de Beauvoir é baseada no pensamento sartreano, a má-fé. Os homens utilizaram a má-fé para manter as mulheres em condição de sujeitos oprimidos. Nesse sentido, ela utiliza o sexismo biológico e refuta a ideia do sexismo biológico que está baseado na má-fé para que as mulheres se tornassem sujeitos históricos oprimidos. A má-fé, nesse sentido, ela coloca o sexismo biológico como efeito condicionante desses seres oprimidos. E para encerrar o nosso vídeo, vamos então agora falar da atuação de Sartre e Simone como escritores. Em 1964, Sartre foi indicado como vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, mas ao saber de tal indicação, o filósofo preferiu recusar receber o prêmio e imediatamente escreveu uma carta para a Academia Sueca, avisando que não tencionava aceitar o prêmio caso lhe fosse atribuído. O motivo era a recusa de Sartre em ser transformado em uma instituição. Já o auge da carreira literária de Simone veio 10 anos antes, em 1954, quando ela recebeu o Prêmio Goncourt, o maior prêmio literário da França, pelo romance Os Mandarins. Simone já era conhecida do público francês pela ousadia de publicar O Segundo Sexo, mas o Prêmio Goncourt foi a consagração da sua carreira de escritora. Sartre e Simone se destacaram no campo literário, mas isso não significa dizer que nós podemos separar o escritor Sartre ou a escritora Simone do filósofo e da filósofa, pois ambos procuraram introduzir conceitos da filosofia existencialista em suas narrativas, no que nós podemos chamar de um engajamento literário. Esta relação entre literatura e engajamento, Sartre reflete sobre ela na sua obra Que é Literatura, onde ele se propôs a analisar esta questão a partir de 3 perguntas. Que é escrever? Por que escrever? E para quem se escreve? Pois bem, vamos ver um exemplo de cada um, de como eles procuraram introduzir conceitos do existencialismo em seus romances. Este é o caso do romance A Idade da Razão, que compõe, junto com Sussex e com A Morte na Alma, a trilogia Os Caminhos da Liberdade, escrito por Sartre. Vejam que no próprio título desta trilogia, Os Caminhos da Liberdade, a gente já tem aqui presente um conceito existencialista, afinal, já falamos bastante sobre a liberdade neste vídeo. No caso do romance A Idade da Razão, o personagem principal é um professor de filosofia, Mathieu, que representa o intelectual engajado, que tem consciência dos dilemas sociais e que entra em conflito por não saber se ele deve se engajar na questão da Guerra Civil Espanhola. Ele não vê motivos para se envolver com este conflito, mesmo vendo como as pessoas estavam sendo mortas de forma violenta. Só que a Guerra Civil Espanhola era um problema dos espanhóis e ele não tinha nada a ver com isso. Tem um determinado trecho do livro que Mathieu está lendo um jornal. E aí ele começa a pensar na seguinte questão: e se a guerra fosse na França? E se naquele exato momento bombas estivessem sendo atiradas contra os cidadãos franceses? Alguém, na Espanha, poderia estar lendo o jornal e vendo fotos de cidadãos franceses caídos no chão, feridos, mutilados, e quem sabe até não seria ele, Mathieu, que estaria em uma destas fotos. Como podemos perceber, a reflexão de Mathieu vai além de um caso particular de guerra civil. É uma questão filosófica e existencial. Trata-se de saber se é possível ser indiferente aos fatos da história, se é possível ser indiferente às guerras, por exemplo. Em seu livro A Mulher Desiludida, de Simone de Beauvoir, ela retrata a condição feminina, termo filosófico escrito em seu livro O Segundo Sexo. E neste livro, A Mulher Desiludida, ela traz 3 narrativas que contam histórias de mulheres que estão predeterminadas ao casamento e à maternidade.
Uma dessas narrativas traz a história de Munique, uma mulher que sofre em seu casamento por ter sido traída por seu marido, e também temas tabus como o sexo ser proibido antes do casamento e no casamento ter apenas uma função, a de procriar e a de colocar os sujeitos em seu devido lugar na sociedade, homem, pai, mãe, mulher, dona de casa. Chegamos assim ao final do nosso vídeo sobre o casal mais importante da história da filosofia contemporânea, que tem influenciado toda uma geração de filósofos e escritores, e cujas ideias sobre a existência humana nos permite refletir sobre a nossa própria condição no mundo, sobre o uso que nós fazemos da liberdade, sobre a responsabilidade que nós temos diante dos nossos atos e sobre o projeto que nós queremos ou que nós gostaríamos de construir para viver em um mundo que seja um mundo melhor e um mundo mais autêntico. Até o próximo vídeo.